Investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer os 5 melhores investimentos para os iniciantes, ok? Bom, neste guia completo você vai aprender as opções de investimento ideais para quem está começando no mundo das finanças. Aquele investidor mais iniciante. Na verdade eu vou trazer desde algumas opções bem simples para você poder começar a fazer o seu dinheiro render até algumas opções um pouco mais complexas, ok? Bom, num primeiro momento eu trouxe a poupança, que acaba que muitos influenciadores digitais, eles acabam falando mal dela, mas na maioria dos casos a poupança é o primeiro contato que as pessoas têm com algo que elas podem considerar como investimento. Por quê? Porque é algo que elas colocam o dinheiro e começa a render. E como eu trouxe ali, a poupança é uma opção segura e popular para iniciantes. Já que os bancos eles normalmente se beneficiam muito disso, eles costumam investir muito em anúncios e popularizar muito esse termo da poupança. E elas tornam ela acessível para praticamente qualquer habitante do nosso país. Então é a opção mais acessível e é uma opção segura, porque dependendo do nível de solidez do banco ao qual você está colocando dinheiro na poupança, essa poupança ela é assegurada, ela é protegida pelo próprio banco. Então, dependendo de um banco grande ou pequeno ali, se você coloca, digamos assim, no Itaú, no Banco do Brasil, numa Caixa, o seu risco é de praticamente zero. Ela oferece baixo risco, liquidez e facilidade de acesso ao dinheiro. Que na prática, liquidez e facilidade de acesso ao dinheiro é a mesma coisa. Por quê? Se você precisar, você pode sacar em feriados, você pode sacar altas horas da noite, você pode sacar em várias situações diferentes. O dinheiro está lá disponível. Ele está rendendo e ao mesmo tempo ele está disponível para você sacar. Então é interessante até você fazer uma reserva de emergência, que muita gente fala, colocar na poupança, porque lá você tem essa facilidade de sacar caso precisar. Só que o retorno é limitado e pode ser afetado pela inflação. O que isso quer dizer? O retorno limitado é o principal problema da poupança. Eu não vou me aprofundar aqui nas regras por trás da rentabilidade da poupança para o vídeo não ficar gigante, mas o que você precisa entender é o seguinte: a poupança ela está correlacionada com uma outra taxa, que eu vou explicar melhor para frente. E à medida que essa outra taxa vai variando, a rentabilidade da poupança vai acompanhando a uma porcentagem dela. Só que o detalhe é, não importa o quanto aquela taxa caia, a poupança sempre vai render uma porcentagem dela. Ou seja, não tem um piso de rentabilidade mínima para a poupança. Enquanto que se essa taxa saltar de preço, chega até um patamar que a poupança trava e não acompanha mais. Ou seja, é um investimento que não tem um piso de rendimento, uma garantia que tu vai receber um mínimo possível, mas tem um teto, um máximo que tu pode receber, que é o que os investidores atualmente, no momento da gravação desse vídeo, estão recebendo. Então esse é um dos principais limitações, um dos principais problemas. O benefício é que a poupança ela é isenta de imposto de renda, mas isso pode acabar não ajudando tanto por causa da inflação. Por quê? A inflação no nosso país, historicamente, nos últimos 15, 20 anos, está em média a 5,5%, 6% ao ano. Enquanto que se tu for pegar essa rentabilidade máxima que a poupança rende, nos momentos de máxima de rentabilidade dela, não chega a superar mais do que 6% ao ano. Então, no melhor dos casos, a poupança vai ficar ali igualada com a inflação. Enquanto que nos outros anos, a inflação vai ser maior do que o rendimento da poupança e você vai perder poder de compra do seu dinheiro. Então, é alguns pontos aqui que tem que se atentar. O segundo é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma opção de investimento em títulos públicos do governo. O que isso significa? Basicamente, você vai fazer o investimento mais seguro possível para o nosso país, que é emprestar dinheiro para o governo.
Sabe ali quando o governo está reclamando tanto que a taxa de juros está tão alta e uma grande parte do orçamento da União está tendo que ir para pagar os juros que a União tem, que o governo federal tem? Então, esse pagamento de juros é para esses investimentos aqui, esses títulos públicos. E você consegue sim acessar de uma maneira bem simples. É só pesquisar no Google Tesouro Direto, você vai entrar num site lá e lá dentro vai ter várias opções de investimento, como no segundo tópico aqui. É acessível com diferentes tipos de títulos e prazos de vencimento. O que isso significa? Lá dentro você vai entrar no site, vai ter várias opções. Pré-fixado, pós-fixado e o Tesouro Selic. Não vou me aprofundar em cada um aqui, até porque eu já fiz outros vídeos sobre isso e posso fazer um mais atualizado. Mas o ponto básico, por onde você deve iniciar no Tesouro Direto, eu digo a substituição mais eficiente de um outro investimento no lugar da poupança é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é basicamente a poupança, mas tem cobrança de imposto de renda, tem que se atentar a isso, só que ele rende 100% daquela outra taxa. Lembra aquela taxa que eu falei que varia bastante? Essa taxa é chamada de taxa Selic. E daí que deriva o nome desse investimento, que é o Tesouro Selic. O que acontece? Esse Tesouro Selic, ele rende o total que essa taxa aqui está rendendo, entendeu? Essa taxa está variando, ele está rendendo exatamente o que essa taxa está rendendo. Enquanto que a poupança é limitada a 70% dessa taxa e limitada a 6% ao ano. Entendeu? Enquanto que esse investimento de Tesouro Selic, ele rende bem certinho o total dessa taxa e não tem teto de rendimento. Não tem piso e também não tem teto. Então, no final das contas, o Tesouro Selic é um investimento mais seguro, porque você está emprestando dinheiro para o governo, e ao mesmo tempo mais rentável que a poupança. Então, acaba não fazendo muito sentido deixar muito dinheiro na poupança. O que eu digo? Deixa um pouquinho, talvez, de dinheiro na poupança por causa daquela liquidez que eu falei. A possibilidade de sacar mesmo em feriados. Porque o Tesouro Selic, tu não consegue fazer isso. Mas acaba não mudando, no de resto, acaba não mudando muita coisa não. E outro tópico aqui que eu trouxe, que oferece boa rentabilidade e segurança, sendo uma ótima alternativa para diversificar seus investimentos. Basicamente o que eu falei, uma rentabilidade bem razoável, definido por essa taxa, que é a taxa Selic, e oferece segurança, o maior nível de segurança do país, porque você empresta dinheiro para o governo, ok? Bom, sem enrolar mais nesse, vamos para o próximo, que é fundos de investimento. Os fundos de investimento, eles são gerenciados por profissionais do mercado financeiro. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dinheiro e vai botar nas mãos de um profissional, um gestor profissional, uma pessoa que estudou, às vezes, durante vários anos, para conseguir tirar certificações o suficiente para provar que está apto, competente o suficiente a administrar patrimônio de outras pessoas. E aí, né, na mão dessa pessoa você vai colocar. É claro que existem taxas envolvidas por trás disso, afinal de contas, você vai ter que remunerar esse administrador, vai ter que pagar, digamos assim, o salário dele, e normalmente essas taxas, elas envolvem tantos por cento da rentabilidade do fundo, entendeu? Aí, qual que é o detalhe aqui, ó? Primeiro, você tem que olhar o histórico do fundo, não apenas o histórico dos últimos 12 meses. Muita gente olha o histórico dos últimos 12 meses e acaba investindo com base nisso. Eu diria um histórico assim na casa dos 5 anos no mínimo, assim. Pega um histórico bem longo do fundo, compara com o do mercado em geral e vê se ele performou bem ao longo do tempo. Outro ponto, se possível, olha o histórico desse gestor, se historicamente a pessoa por trás, se é uma pessoa realmente competente, porque em alguns fundos ali eles acabam não exigindo muita coisa, e as taxas principalmente, se as taxas são abusivas ou não, porque no final das contas, se a taxa do fundo em que você está investindo for muito alta, vai comer uma boa parte da sua rentabilidade. Entendeu? E é claro, o ponto mais importante é, qual que é a estratégia do fundo?
como que ele vai reagir a diferentes cenários. Você vai estar preparado para quando isso acontecer? Você tem que saber qual que é a estratégia por trás do fundo e se você quer investir nessa estratégia. Esse é o ponto mais importante dos fundos de investimento. E é claro, permitem diversificação em diferentes ativos dos setores. O mesmo fundo ele pode aplicar em vários mercados diferentes, em várias ações e talvez fundos imobiliários diferentes, em várias áreas diferentes. E com apenas um fundo de investimento você consegue diversificar em várias dessas áreas. Ok? Bom, o próximo ponto é investimento em fundos imobiliários. Aí a gente já começa a entrar numa área um pouco mais perigosa, que é a área dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma opção para investir em imóveis de forma indireta. O que isso quer dizer? De uma maneira bem básica, o que é um fundo imobiliário? É basicamente um gestor indo no mercado e captando recursos. Pega dinheiro dos investidores, junta esse dinheiro num bolinho e pega esse bolinho e compra imóveis, ok? Ele compra esses imóveis são ocupados por inquilinos e esses inquilinos passam a pagar aluguéis. E esse gestor, esse administrador do fundo ali, ele acaba repassando esses aluguéis para esses investidores, ok? Os investidores aportaram dinheiro inicialmente naquele fundo, então agora eles têm o direito de receber uma parte dessa verba de volta. Bem simples. Esses fundos aí, eles têm uma obrigação de pagar pelo menos 85% de tudo que eles recebem de aluguéis. Então é uma garantia de que se o fundo tem imóveis, está recebendo aluguéis, ele vai repassar para seus acionistas. E aí o segundo tópico que eu trouxe aqui é oferecem distribuição periódica de rendimentos e possibilidade de valorização. Aí aqui na área de fundos imobiliários eu acabo recomendando um pouquinho mais os fundos de tijolos. Por quê? Porque de fato eles têm essa temática que eu acabei de falar, de comprar de fato imóveis e repassar os aluguéis para os seus cotistas. Inclusive, ó, um ponto da atenção aqui. Nos fundos, tanto fundos de investimento em geral como fundos imobiliários, são cotas do fundo, enquanto que nas empresas são ações, ok? São os pedacinhos ao qual esses negócios são negociados na Bolsa de Valores, ok? Principalmente na área de tijolos, eles repassam esses aluguéis para seus acionistas e tem a possibilidade de valorização. E aí tem a importância de avaliar a qualidade dos imóveis, porque a tendência é que eles sempre consigam repassar a inflação para seus inquilinos sem perdê-los, sem que esses inquilinos queiram sair. Então, a tendência é que os rendimentos vão subindo com o passar do tempo, corrigidos pela inflação, ou dependendo da qualidade e da procura pelo lugar onde que o imóvel está, pode ser até acima da inflação, então é muito interessante. E é claro, a gestão do fundo precisa ser avaliada antes de investir. Qual que é a empresa que está por trás daquilo lá? Ela tem um histórico bom no mercado imobiliário, um histórico de aquisições ali de imóveis eficiente, um histórico de selecionar imóveis de qualidade e com alta capacidade de geração de resultados futuros? Bom, e só para dar mais um adendo aqui, por que eu prefiro os fundos de tijolos? Porque os fundos de papéis, basicamente, eles juntam o dinheiro ali e investem em títulos, investem em renda fixa ligado ao mercado imobiliário. Na prática, se for para investir em renda fixa, até que é preferível investir você mesmo em renda fixa, em outros investimentos. Então, acaba que, para mim, não faz sentido fundos de papéis. Aí tem os fundos, os fundos de fundos, os Funds of Funds, também conhecidos como FOFs. Eles são basicamente fundos de investimento que, como o próprio nome diz, investem em outros fundos. Então, tu consegue um nível bem maior de diversificação comprando apenas um fundo, porque ele tem exposição a vários outros, mas eu acho que não faz muito sentido porque você paga duas taxas. A taxa de administração desse fundo
e a taxa de administração do outro fundo onde ele investe. Então não faz muito sentido ali, salvo raras ocasiões. E aí, finalmente, chegamos no investimento em ações, que é um investimento bem mais arriscado do que os outros. Então, eu sugiro que você chegue nesse patamar aqui, depois de já ter estudado, depois de ter feito passo a passo, aos poucos, nessas outras opções de investimento que eu citei anteriormente. Investir em ações pode trazer bons retornos ao longo do tempo, porque, historicamente, empresas elas tendem a crescer bem acima do nível da inflação. Empresas boas. Não é empresas no geral, mas tem empresas ruins, empresas que geram prejuízo, empresas que têm queda dos lucros com o passar do tempo, e tem as empresas boas. As empresas boas, elas tendem a entregar retornos bem acima da inflação com o passar do tempo. E por que eu sempre deixei esse aqui por último? Porque os fundos imobiliários, eles tendem a variar menos no mercado do que as ações. As ações, elas têm muito mais expectativa em torno delas, justamente porque elas são mais imprevisíveis e elas têm, dentro dessa imprevisibilidade, um potencial maior de crescimento do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, a gente tem uma expectativa ali de crescimento e ok, os resultados deles não variam muito disso, não tem muito o que acontecer ali com eles. É necessário estudar o mercado, analisar empresas e buscar conhecimento sobre ações. Foi o que eu acabei de falar. Para iniciantes, é recomendado iniciar com pequenos investimentos e diversificar a carteira. Ou seja, se você quer começar no mercado de ações, é recomendável começar com pequenas quantias ali para você ir entendendo como é que funciona o mercado, como é que faz uma ordem de compra, uma ordem de venda no mercado, para você ir se acostumando com a volatilidade, porque as ações vão variar todos os dias, assim como os fundos imobiliários. Aí você não pode ficar, quem sabe, o tempo todo apenas olhando, analisando, tentando prever os movimentos ali, porque tu vai ficar louco. Tentando olhar, digamos, 5, 6 vezes por dia a variação dessas suas ações ali. Então, coloca um pouquinho, vê se aquilo lá é pra você. Talvez até seja, só que numa porcentagem pequena da carteira, e vai se acostumando aos poucos com aquela volatilidade lá. Principalmente porque tem momentos em que o pessoal quer entrar com tudo em ações. Em épocas, por exemplo, que as ações se valorizaram 100% nos últimos 12 meses. Aí nesses momentos de alta euforia, de grande euforia, normalmente precede, pouco antes de uma grande crise. Aí o que acontece? Esses investidores, eles não começaram com uma pequena porcentagem do capital para ir se acostumando aos poucos. Ele já começa com aquela ganância de começar com a maior parte do patrimônio. Aí vem a queda, vem a crise ali, eles perdem uma boa parte do patrimônio ali, não tem a mentalidade de segurar aquelas ações e talvez de comprar mais, depois na revalorização do mercado, e acabam muitas vezes saindo do mercado com todo aquele prejuízo nas costas, dizendo que a bolsa é cassino. É complicado. Bom, e na minha conclusão final aqui é que os melhores investimentos para iniciantes são aqueles que se adequam ao seu perfil. O perfil do investidor, ele vai mudando com o passar do tempo, assim como objetivos e o nível de risco. Vai chegar um patamar que quando você vai ter estudado e vai estar mais apto a investir em fundos imobiliários e ações, aí é claro, você já não vai ser mais tão iniciante assim e você vai poder ir readequando o seu perfil, seus objetivos e o nível de risco que você aceita nessa volatilidade do mercado. É essencial buscar conhecimento, diversificar seus investimentos e estar ciente dos riscos envolvidos, ok? Lembre-se de manter um plano financeiro sólido e ajustar suas estratégias de acordo com seu progresso e mudanças no mercado, ok? Ou seja, você vai ter um planejamento ali de alocação do seu patrimônio e no final das contas, você vai ir adaptando isso de acordo com a sua experiência. Tenta não ficar mudando muito assim a sua alocação de patrimônio ali de acordo com o momento do mercado, porque você tende a fazer coisa errada, para não falar um palavrão, coisa errada. Porque no final das contas você vai querer aumentar a posição
na bolsa, quando a bolsa subiu muito, e aí você vai pegar a bolsa cara, e ao mesmo tempo você vai querer sair da bolsa quando a bolsa despencou e a bolsa vai estar barata. No final das contas é o que acontece com a maioria dos investidores. Então, defina uma estratégia de alocação de capital ali, caso você queira. Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo explicando melhor sobre essa estratégia aí, sobre definir exatamente quanto você quer em cada área de investimentos. E à medida que você ir tendo conhecimento aprofundado, uma experiência maior e quiser ir adaptando isso, tranquilo, ok? Bom, obrigado. Espero que esse guia tenha sido útil para você iniciar sua jornada de investimentos. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ficarei feliz em ajudar. Continue aprendendo e construindo seu caminho para uma vida financeira mais próspera, ok? Bom, meu término final aqui é, se você tiver mais alguma sugestão de vídeo, de alguma empresa também que você gostaria que eu analisasse aqui, deixa aqui nos comentários. Eu estou testando esse novo modelo de vídeos aqui. Se tiver um bom resultado, eu pretendo trazer mais vezes aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!